Olá, amados irmãos da Igreja Batista Evangélica do Valentina Figueiredo, graça e paz ao pastor Glaucio, toda a sua família. Somos gratos em poder participar deste vídeo com os irmãos. O pastor Glaucio perguntou se a gente podia participar ao vivo, mas às 8 da noite aí no Brasil são aqui 1 da manhã, 1h30, uma da manhã, né? Então, 8, 2 da manhã. É muito complicado, né, pra gente. Então, mas nós sugerimos de que pudéssemos fazer um vídeo e somos gratos a Deus por esse momento de poder compartilhar um pouco do ministério aqui, da Cruz Huguenote, na França. Nós estamos em Besançon, no leste da França, ficamos a 60 quilômetros aqui da fronteira com a Suíça. Também estamos perto da Alemanha, um pouco mais ao norte e um pouco mais ao sul, perto da Itália. Né? E o pastor Glaucio nos mandou algumas perguntas e eu e a Shirley vamos responder essas perguntas e fazer com que vocês conheçam um pouco do ministério aqui e do que temos feito e os desafios do trabalho missionário na França, ok? Bem, a primeira pergunta que o pastor Glaucio colocou aqui para nós foi como foi o seu chamado para trabalhar na França? Bem, eu era pastor na Igreja Batista do Estoril, em Bauru, São Paulo. Eu e a Shirley trabalhávamos lá, né, com a igreja. Tínhamos sido pastores de jovens e adolescentes por 2 anos e estávamos ali em 2010, num trabalho com a igreja, quando eu tive a oportunidade de ir para o Oriente Médio, onde visitei o Líbano, a Síria e o Iraque. E aquela viagem foi uma viagem que realmente transformou tudo, mexeu com o meu coração, quando vimos a necessidade do mundo, a necessidade do evangelho ser pregado no mundo. E a partir de então, quando a gente voltou, a gente começou a orar. Eu falei com a Shirley e a gente começou a orar. Num primeiro momento, eu pensava em Portugal, muito mais por uma questão de adaptação da língua já, e pensando muito nos meninos, né? Mas a Shirley disse, não, eu gostaria que nós orássemos um pouco mais sobre isso. E aí, quando foi em 2013, o Eli nasceu, e com 30 dias de nascido, nós estávamos no aniversário da igreja, e o Eli, estávamos lá recebendo o pastor Eli Fernandes de Oliveira. E no almoço nós estávamos conversando, expus a ele essa situação, e o pastor Eli olhou para nós e disse, por que não a França? E naquele momento a Shirley disse, tá aí, a França. E nós começamos a orar sobre isso, e naquele dia a gente pôde ter um primeiro contato já ali com a França, e exatamente um ano depois nós estávamos visitando a França, exatamente um ano depois estávamos visitando a França para conhecer a necessidade do campo francês. Ok? Então foi assim o chamado. Né? Quer completar alguma coisa assim nessa ênfase aí? Olá, meus irmãos. Deus abençoe, graça e paz. O Gilson deu a síntese, né? E antes da gente se casar, eu sempre tive um chamado missionário e nem imaginava que ia casar com o Gilson. Então, eu fui para a faculdade teológica e eu desejava servir o Senhor e ainda a priori eu pensei no Nordeste. Aí Deus foi tão bom, mas muito bom, que respondeu tanto a oração do Gilson quanto a minha. E eu conheci o Gilson no estado de São Paulo, então eu não fui para o Nordeste, mas o Nordeste veio até a mim, né, através do Gilson. Então sou metade nordestina agora. E a gente sempre falou muito assim de trabalhar na igreja, a gente sempre se deu super bem nos trabalhos da igreja. E aí eu pensei, poxa, já que ele é pastor local, eu também vou servir aqui, e é uma missão também. Mas o coração, assim, sempre assim, queria fazer missões, não ficar na igreja local, né? Mas Deus sabe. E orei bastante.
Depois passou assim, ficou mais quieto isso. E até porque depois a gente sofreu bastante tentando ter filho, foram quase 7 anos. Aí tivemos o primeiro bebê que a gente acabou perdendo. Aí depois de um ano veio o Natan, aí depois de 2 anos veio o Caleb. Então já, depois que aí você vai sendo mamãezinha também, você vai aquietando mais e, tá bom aqui, vamos ficar aqui e tal. E depois de 5 anos que o Caleb nasceu, veio o Eli para fechar com chave de ouro. 3 meninos, Natan, Caleb e Eli. Isso demonstra o quanto ele ama o Antigo Testamento. E aí, quando ele foi para essa viagem missionária no Iraque, tudo, em 2010, quando ele voltou, eu olhei nos olhos dele e falei assim: o mundo ficou pequenininho para você, né? Eu percebi que Deus deu um chamado para ele missionário. E aí, a priori, eu que tava com medinho de ir, eu falei, poxa, eu tinha me programado tanto pro início do casamento, mas eu aquietei, mas se for da vontade do Senhor, nós vamos. E ficamos orando, e depois aconteceu tudo isso como o Gilson falou. Então, nosso coração sempre foi muito disposto, vir trabalhar para missões, onde não sabíamos, e Deus iria mostrar, e nos mostrou, nos deu paz, da gente vir trabalhar na França. Aí temos a segunda pergunta, né? Quanto tempo levou para que você pudesse estar preparado no que tange a adaptação e o aprendizado da língua? Bem, nós conversamos a primeira vez sobre a França em 2013. 2010, Deus tocou nosso coração. 2013 foi o primeiro contato com a França, quando depois o pastor Eli nos apresentou o pastor Jorge Pinheiro, que é o idealizador do projeto Missão Cruz Huguenote. E nós viemos para a França em setembro de 2017. Então veja, do chamado até a chegada aqui foram 7 anos, quase 7 anos. Né? Não, 7 anos. Abril de 2013. Sim, sim. Quase 7 anos. 4 anos. 4 anos, assim, é verdade. Estou contando 2010. Do meu chamado sim. até a chegada aqui na França. Né? Agora, do primeiro contato... o dia que a gente sentiu que era da França, que era pra gente vir pra França, isso. Foi 2013. 2013, E a gente chegou aqui em 2017, então teve 4 um período de preparação. A gente tem que ter, quando Deus faz o chamado, a gente tem que ter muita paciência, tem todo um processo, não é assim, né? E nisso ele vai trabalhando com a gente também, trabalha na família, trabalha com os filhos, né? Porque não é fácil você sair onde todo mundo te conhece, todo mundo já te ama, já está acostumado com você, com o seu ritmo de trabalho. No Brasil temos teologia, nós dois fizemos teologia, ele terminou pedagogia, eu terminei psicologia. Aí chega em outro país, a gente não é nada, não é ninguém. Aqui as nossas faculdades de teologia é válida, mas para eu atuar como psicóloga, eu tenho que estudar mais 1 ano ou 2, dependendo, e o Gilson também. Então é assim, é você largar tudo, o conforto, algo que já está estabilizado, para vir. E a língua é uma barreira muito grande também. Então no Brasil a gente fez quase 2 anos, mas a gente não conseguiu absorver muito devido à correria, faculdades que a gente estava fazendo, filhos, igreja. E quando nós chegamos aqui foi realmente quando a gente começou a aprender e poder interagir com o povo francês aqui. Mas a gente chegou aqui bem cru mesmo, não sabia quase nada. Então foi um grande desafio. A gente andava com um dicionário na mão, os aplicativos para ajudar a gente a procurar as palavras. E como eu comecei a ter contato com as mamães da escola, tudo, eu comecei a marcar para andar com elas todo dia, fazer caminhada, e elas começaram a me ensinar a falar. Aí no fim eu acabei falando mais e o Gilson ficou crescendo na escrita. Então, porque ele ficava mais quieto, sem ficar conversando com alguém, né? E aí a gente também ajudou ele. Foi uma troca, né? Ele me ajudou na escrita, eu ajudei na fala. Deus sabe o que faz, ele é tudo perfeito. Mas para começar a falar aqui mesmo,
Para começar as primeiras comunicações, eu acho que 5 meses. E a língua, de fato, é muito difícil. É difícil. Né? Mesmo estudando um pouco aí no Brasil, a gente, como a Shirley disse, é a correria do dia a dia. E no Brasil a gente escuta muita coisa em inglês. Né? Então a gente não tem a proximidade com a língua francesa. Então foi aqui mesmo, no ambiente francês, que a gente pôde, de fato, desenvolver a língua, ouvindo jornais, ouvindo música, tendo os relacionamentos na igreja, com os vizinhos. Não é? Então é uma língua muito difícil, embora seja uma língua latina, mas, por exemplo, se você escuta o português do Portugal, o espanhol e o italiano, eles são muito próximos, a gente consegue entender muita coisa. Né? E normalmente essas línguas, tudo que se escreve você lê, você lê tudo. E no francês não, o francês, além do latim, ele tem uma influência gaulesa, e tem uma influência céltica. Então eles escrevem uma coisa e falam outra. Então, só para que vocês tenham ideia um pouquinho da nuance que às vezes tem a língua francesa, então você fala que você vai ver o mar, então o mar é le mer, la mer, la mer, que é feminino. Mas se você for conversar com o prefeito, você vai falar com le mer. E se você for falar com a sua mãe, você vai falar com ma mère. Então, é tudo muito próximo, é muito complicado. E a fonética é algo essencial. Então, às vezes... A fonética de la mère, le mère e ma mère é a mesma. É a mesma, mas na escrita é na diferente. escrita é diferente. Né? E é muito engraçado, porque às vezes eu dizia, irmãos, bom dia, nós estamos aqui no culto, e acabava pronunciando que estávamos no cotovelo, porque culto e cotovelo são muito próximos. Então, culto, você tem que falar culte, e o L você pronuncia quase que inteiro, né? Culte. Enquanto que cotovelo é coude. Então, é muito complicado, né? Então, é muito complicado isso aí. Bem,